Será que realmente é possível você deixar de ser consumista e começar a construir uma vida financeira mais saudável? Oi, eu sou a Monique, educadora financeira, e aqui nesse canal eu falo sobre finanças e minimalismo. Se você quer transformar sua vida financeira e começar a consumir com mais consciência, já se inscreve aí. E eu já quero começar o vídeo respondendo a pergunta que eu acabei de fazer. E a resposta é sim. É possível você deixar de ser consumista e começar a ter uma vida financeira saudável. Ou seja, aquela que você consegue realizar o que você quer, que você consegue ter uma reserva de emergência. E eu falo isso porque eu passei por isso na prática. Eu já fui uma pessoa muito consumista e hoje eu até mesmo sou educadora financeira. Então, se você está passando pelo que eu passei alguns anos atrás, é possível você sair disso. Não perca as esperanças. Não tô falando que é fácil, que é rápido, mas sim é possível. E até para você ver como realmente isso é possível, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Lá por volta de 2020, 2021, foi assim o auge do meu consumismo. Não sei se vocês lembram, mas estava acontecendo, né, uma coisa bem importante no mundo inteiro. Uma coisa que pesou muito emocionalmente pra mim. Então assim, eu trabalhava home office, né, ainda bem, então não perdi o meu emprego. Porém, eu precisava de uma válvula de escape para aquele caos que todo mundo estava vivendo. E cada um lida de uma forma, né, com as situações. Porém, uma válvula de escape que eu consegui foi comprar coisas. E hoje eu consigo ver isso, mas naquela época, pra mim era normal. Ué, só tô comprando aqui 300 maquiagens, né? Tá tudo bem. Então, até o primeiro passo pra gente conseguir sair disso é a gente reconhecer que a gente está sendo consumista. Que a gente está gastando o nosso dinheiro com coisas desnecessárias. Que basicamente a gente está pegando nosso dinheiro, rasgando e jogando no lixo. Então, nessa época de 2020, 2021, gente, eu comprava muita coisa. Assim, eu tinha um guarda-roupa bem grande e ele era cheio de coisa, cheio de maquiagem e de itens de skincare, principalmente, que era o que eu mais comprava. Mas quando você é consumista, você pode ser consumista de várias coisas, tá? Por exemplo, de bolsa, sapato, de jogos, de cursos, você pode ser consumista de várias coisas. Então, no meu caso, eu era realmente consumista de cosméticos, então maquiagens e itens de skincare principalmente. E no meu caso, o consumismo, ele acontecia muito porque, né, acho que todo mundo estava passando ali por um momento de fragilidade emocional. Então você não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha muitas informações de nada. E a minha válvula de escape foi realmente comprar coisas. Porque quando você compra coisas, você sente algo bom. Você sente ali um sentimento bom de alegria, de euforia, de prazer. E quando você compra isso pela internet, você sente isso duas vezes. Então você sente quando você compra ali, né? Quando você coloca no seu carrinho, você finaliza realmente a compra e quando aquilo chega. Então, isso, né, essa situação que a gente está vivendo, simplesmente intensificou e muito o meu consumismo. Então, 2020, 2021 foi realmente a época que eu mais comecei a comprar coisas assim, ó, loucamente. E aí, depois que passou um pouquinho essa época, lá pro final de 2021, começo de 2022, eu comecei a parar e prestar atenção na minha vida financeira. Então, eu comecei a anotar os meus gastos meio que sem nenhum objetivo, sem realmente nenhum compromisso, em um planner. Então eu fui anotando ali tudo que eu gastava, eu anotava, tudo que eu ganhava, eu anotava também. E foi ali que eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Por quê? Eu tinha muitas parcelas. Eu tinha 5, 6, acho que umas 7 parcelas por aí. E aí, quando eu fui fazendo as contas do quanto que eu estava gastando e quanto que eu estava ganhando, isso não estava batendo. Eu estava gastando mais do que eu ganhava. Foi aí que me bateu também um desespero, porque eu fiquei, gente, tá, tô gastando mais do que eu ganho, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a reparar nos meus hábitos de consumo. Então eu comecei a ver que eu estava comprando coisas que eu não deveria estar comprando. Então eu tava comprando muita maquiagem, eu tava comprando muito protetor solar, coisas que se você não usar, vai estragar. Então assim, eu parei e pensei que realmente eu tinha que fazer alguma coisa, não dava pra eu ficar daquele jeito. Só que esse processo de eu ser consumista até eu começar a consumir com consciência não foi da noite pro dia. Eu não simplesmente acordei e falei, nossa, estou sendo consumista, deixa, né, eu tentar aqui me equilibrar. Não, foram meses. E aí, depois que eu comecei a ficar um pouco mais consciente, eu comecei a pesquisar conteúdos que falavam sobre consumo consciente, minimalismo e finanças. E aí, uma coisa foi se encaixando na outra. Mas claro que o primeiro passo foi eu reconhecer que tinha alguma coisa errada e que eu precisava agir. Então, esse processo tanto de organização financeira e de consumo consciente, querendo ou não, eles têm ligação, é um processo demorado, que exige paciência, exige muita força de vontade e que ele tem altos e baixos. Falando de consumismo, por exemplo, vai ter mês que, nossa, não comprei nada que eu não precisava, beleza.
Mas vão ter outros meses que, nossa, eu fui ali na farmácia, tava em promoção uma coisa que eu nem precisava e deixei lá R$ 300. E de organização financeira, esse mês consegui guardar dinheiro. E no próximo mês, nossa, eu fiquei no negativo de novo. Então é um processo que a gente vai ter que fazer o resto da vida. Ainda mais para quem tem esse hábito de consumir muito. Então nesse meu processo eu busquei muitas informações, testei muitas estratégias para conseguir realmente sair daquilo que eu estava. E conforme eu fui me policiando para não desperdiçar o meu dinheiro, basicamente, eu fui vendo resultados maravilhosos disso. Então eu consegui guardar dinheiro, consegui viajar, consegui comprar meu carro. Coisas que antes eu achava que era impossível, que eu ia ter que ganhar muito dinheiro para conseguir fazer. Então muitas vezes não é que você não ganha o suficiente, é que você não consegue administrar o que você ganha. Então a chave para você sair de consumista para uma pessoa organizada financeiramente é você reconhecer, você ter clareza de para onde que está indo o seu dinheiro, você ter clareza também dos seus hábitos de consumo. Então, por exemplo, quais são os gatilhos que você tem que faz você comprar? Será que é quando você fica estressada do trabalho? Será que é quando você fica triste? Será que é quando você abre o aplicativo ali de compra e fica rolando a tela e colocando um monte de coisa no seu carrinho? Então você precisa identificar esses gatilhos que na verdade se tornam hábitos para você conseguir quebrá-los. Você também precisa ter objetivos muito claros, mas isso a gente vai abordar em um outro vídeo. Mas ter objetivos também foi algo que me impulsionou bastante. E claro, planejar. Porque o consumo consciente não é você não gastar mais o seu dinheiro com nada, mas sim você consumir, ou seja, você gastar o seu dinheiro com consciência. Ou seja, isso cabe no meu orçamento? Cabe. Beleza, tô precisando? Tô. Ok, vou comprar. Mas isso cabe no meu orçamento? Não cabe. Eu nem tô precisando disso agora. Ah, beleza, então depois eu vejo. Então a gente começar realmente a refletir e a racionalizar em cima das nossas compras. Porque hoje, como a gente vive em um mundo muito conectado, tudo a gente tem ali na palma da nossa mão, fica muito fácil a gente conseguir comprar o que a gente quiser. A gente até mesmo consegue comprar com um clique, o que faz com que a gente não racionalize nada, que a gente só compre mesmo por impulso. Então, quando você começa a racionalizar sobre as suas compras, você vê que realmente aquilo você precisa ou você só quer. Você consegue comprar esse mês ou você vai esperar um pouquinho mais. E aí, uma vida que você consome com consciência e tem uma vida financeira maravilhosa, você tem mais controle, mais tranquilidade, mais liberdade de falar sim, de falar não. E, consequentemente, você tem uma vida, no geral, melhor. Porque, querendo ou não, quando a gente gasta muito nosso dinheiro e a gente fica sem nada, aquilo afeta a gente. A gente fica triste, a gente fica estressado, a gente fica desmotivado. Então, você ter o controle sobre sua vida financeira vai mudar toda a sua vida, no geral. E tudo que você acabou de ver nesse vídeo, começa a colocar em prática. Nem que seja um pouquinho todos os dias. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e até a próxima!